Olá pessoal, tudo bom? Então estamos aí de volta com mais uma pergunta. Se Deus e Jesus é a mesma coisa? Sim, Deus e Jesus é a mesma coisa, ou a mesma pessoa, ou o mesmo ser, o que você achar melhor, for mais fácil de compreender. Porque essa questão é uma verdade de fé, então é muito difícil nós falarmos em um linguajar humano. De acordo com estudos do padre Paulo Ricardo, professor Felipe Aquino, do Catecismo da Igreja Católica, que é a fé que eu professo, Jesus é sim Deus. Ele deu várias comprovações disso que está escrito na Bíblia. Por exemplo, o fato dele parar uma tempestade, humanamente isso é impossível. O fato das curas, muitas curas que ele realizou também é impossível. E o fato dele ser um ser perfeito. Jesus, ele é um ser perfeito. Então, é humanamente impossível. Por isso, acredita que se ou ele era um grande farsante, ou ele só podia ser Deus. E justamente essa foi a questão da qual ele foi preso e morto, porque ele foi acusado de blasfêmia. Porque quando a gente cura ou abençoa alguém, a gente abençoa o quê? Em nome de Deus. E Jesus fazia por ele mesmo. E aí é que mora a questão. Jesus, ele foi acusado de blasfêmia porque ele estava querendo ser Deus. Então, por isso que ele foi preso e morto. Foi disso que acusaram ele. E veridicamente, ele era Deus. Quando nós falamos aí de Deus e de Jesus, não tem como nós não entrarmos um pouco também no Espírito Santo. Por quê? A Santíssima Trindade. A Santíssima Trindade, ela é o mistério central da fé e da vida cristã. Por quê? Deus, Jesus e o Espírito Santo são a mesma coisa ou a mesma pessoa, tá? São três em um. Quando nós tentamos explicar dessa forma, são três em um, às vezes é difícil a nossa mente humana compreender. Então vamos colocar assim: Deus, ele veio lá, vamos colocar lá no Antigo Testamento. Ele se colocou como pai. Por quê? Porque naquela época a visão das pessoas é que o pai, ele era o criador, ele era o progenitor da casa, o principal da criação, a referência para cada filho. Então ele se colocou como pai. Não quer dizer que Deus é homem ou mulher, isso não. Na época a referência que se tinha de criador, para que as pessoas conseguissem compreender melhor, era pai. Então ele se colocou como pai. Depois, ele quis se encarnar como um ser humano, ele queria viver como um ser humano. Mas como é que ele ia nascer pai? Não tem como você nascer já pai. Você precisa ser filho primeiro. Então ele se encarnou e veio como filho. Ele teve que nascer, crescer, ter a vida dele e depois morrer. Então por isso que ele veio como filho. E depois que ele morreu, depois que a gente morre, a gente não tem mais essa carne. A carne, o corpo, a gente não tem mais. Então ele vira o quê? Um espírito. Por isso o Espírito Santo. Por isso que foram colocadas em várias fases da história um nome. Mas é tudo a mesma coisa. Tudo engloba o mesmo ser, que é o nosso Criador. Amém?